E aí, gurizada, vamos gravar aqui uma aulinha então de geografia, tá? Ela vai servir tanto para o oitavo quanto para o nono ano, tá? Os conteúdos são semelhantes, então a gente vai gravar um vídeo só. Então, o primeiro conteúdo diz respeito aos refugiados, tema refugiados. O que é refugiado? Refugiado é toda aquela pessoa, ou grupo de pessoas, que por um motivo, ou mais de um motivo, né, não se sinta seguro no local de origem e resolva, né, se transportar, resolva se mudar para outro local. Né? Pode ser por alguma questão religiosa, alguma questão de segurança física, né? Então, ou segurança política também. Então, qualquer um desses motivos ou outros, né, que possam vir a surgir, podem dar origem à fuga, né, ao refugiado. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, que são refugiados que vieram para o Brasil da Venezuela. Então, recentemente, a Venezuela teve algumas crises políticas, algumas crises econômicas, e aí esse grupo de pessoas acabou vindo para cá. Aqui na nossa cidade mesmo, a gente tem um grupo de refugiados do Haiti, né, que recentemente vieram para cá, né, então eles acabaram né, morando aqui, acabaram se refugiando aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul. O segundo tema é sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Então, assim, em primeiro lugar, esse aqui é um termo que já vem há um tempo já sendo questionado, porque ele olha apenas alguns índices, né? Índices como, por exemplo, a questão da renda per capita ou até mesmo a questão de desenvolvimento industrializado. Né? Então, ele é um índice extremamente econômico, tá? Mas a gente tem que saber como é que funciona isso. O que acontece? Eles fazem uma classificação, né, econômica em alguns países, em todos os países, perdão, e aí eles vão fazer essa análise. Se esse país atingir o nível X, né, ele vai ser considerado um país desenvolvido. Se ele tem um índice abaixo, né, do que se espera, ele vai ser considerado um país subdesenvolvido. Né? Em alguns casos, eles vão considerar esse país em desenvolvimento. Né? Então seria mais ou menos o meio termo. Né? O que a gente tem, por exemplo, em países desenvolvidos, a gente tem algumas características. Além da questão do nível da educação ser uma educação alta ou um baixo índice, né, de analfabetismo naquele país, a gente tem questões como qualidade de vida, por exemplo. Né? Então, são pessoas que vivem mais, vivem melhor, né, têm uma qualidade de vida melhor, né? Bem como, né, a gente tem um outro índice que é a respeito da questão da urbanização. Né? Então, países desenvolvidos, né, a urbanização é maior. Como, por exemplo, a gente vê aqui nessas duas fotografias. Né? Na fotografia da esquerda, a gente tem um país considerado desenvolvido. Né? Então, o índice de urbanização ele é maior. Né? Assim como, por exemplo, que eu não comentei antes, a questão da taxa de natalidade. Né? Então, países desenvolvidos, a taxa de natalidade é menor. Então, a população, né, mais jovem, né, é menor, e a população mais idosa, mais adulta, é maior. Né? Dá para ver, dá para lembrar, por exemplo, a questão da pirâmide etária que a gente estudou lá no 7º ano. Né? Já nos países subdesenvolvidos, o índice de urbanização ou as questões de saneamento básico, né, são menores. Né? Bem como a questão da alfabetização, da educação, né, do acesso a universidades, né, então taxas de natalidade. Então tudo é ao inverso. Né? Então essa é mais ou menos uma classificação que se faz de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Indo ao encontro, então, do tema anterior, a gente tem o assunto de globalização, né? Ou, como alguns autores também chamam de a questão da mundialização. Né? O que é isso? Né? O que é essa globalização? É um período da nossa história atual e já um pouco mais além, já,
aonde a nossa economia ela já não é mais apenas uma economia local, né? Então ela se expande, né? A gente não vai vender somente para o nosso local, a gente vai vender para o mundo, né? Então, alguns ainda dizem que isso começou no século XV, século XVI, quando portugueses e espanhóis expandiam, né, as suas fronteiras além mar e tal. O que que nós temos, né? Nós temos uma ideia de uma economia, né, voltada para o mundo todo, né? Então, a gente não vai apenas, né, se fixar ou se centralizar aqui. Então, isso é uma ideia de uma economia globalizada. Mas, ao mesmo tempo que eu faço uma economia globalizada, eu faço uma economia com diversas identidades, né? Como, por exemplo, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, vamos começar de baixo para cima, né? A gente tem uma chargezinha ali, onde tem um menininho ali assistindo uma televisão. A gente nota que essa economia globalizada, ela é muito ligada, ou ela é muito dependente, né, da questão da propaganda, né? Então, para ela se vender, né, ela necessita da propaganda, ela necessita criar aquele teu desejo do consumo, né? Então, essa economia globalizada, a identidade dela é o consumismo, indiretamente, né? Ou diretamente também, né? Depende do ponto de vista. Ao lado do menininho ali, a gente tem uma outra charge, né? Onde tem um planeta Terra com uma siglazinha, Made in China, né? Ou feito na China. O que que seria isso, né? Essa economia globalizada, ela cria setores econômicos, ou cria centros econômicos, né? Então a gente sabe aonde são esses centros de produção em grande e larga escala, né? Então, produtos, né? Hoje em dia, por exemplo, quem tem celular, dificilmente esse celular não passou pela China, né? Então a gente sabe que um grande centro de produção, um grande centro de distribuição de eletroeletrônicos é na China, né? Ou brinquedos. Então lá sim se concentra essa questão dessa economia global que vai se disseminando pelo mundo, né? Depois ali em cima a gente tem um gurizinho ali, um nenezinho, cheio de logomarcas, né? Então, essa ideia da economia globalizada, ou consumismo globalizado, né, estaria estampado nesse nenezinho, aí, vamos dizer assim. E do lado do nenezinho, eu tenho um personagem de história em quadrinho, um personagem de cinema, né, onde a gente nota, que quando a gente pensa, por exemplo, pensa em cinema, né, automaticamente vem na tua cabeça o cinema de Hollywood, né, ou o cinema norte-americano. Então, essa ideia que já está agregada, já está, né, enraizada na tua cabeça, ela tem sim a ver com a questão da globalização da mercadoria, a globalização do cinema, a globalização do consumo do cinema, né? Então, automaticamente a gente já pensa em personagens de Hollywood, ou personagens norte-americanos, né? Dificilmente, e não vou dizer que é regra, óbvio que não é, mas dificilmente no meio de vocês, já viram um filme, sei lá, iraniano, já viram um filme europeu, ou já viram um filme oriental, né? Salve aqueles chamados filmes blockbusters, né? Então, assim, ó, a maioria do cinema, a maioria dos filmes, né, que arrecadam milhares de dólares, milhares de dinheiro em produção ou até mesmo em bilheteria, elas têm uma origem, né? Elas têm uma origem bem sabida, bem conhecida, né? Que é o mercado de produção cinematográfica norte-americano. Ainda nesse tema, né? A gente tem três tirinhas aqui, ou três quadrinhos aqui que falam sobre a questão do consumismo, né? Então, o que que a gente nota, né? Que a ideia da globalização, ela está agregada a ideia do mercado globalizado, melhor dizendo, ela está agregada à ideia do consumismo, né? Então, na direita, a gente tem uma tirinha, na verdade, né? Um casal que está em cima de uma casa, né? Em cima do telhado, e aí a moça ali, a senhora fala, nós temos que mudar. O homem, sim, temos que mudar nossos hábitos, né?
Então, o que leva a se entender, né? Que eles consumiram tanto que eles não têm nem mais onde guardar tanto que eles consumiram, né? Então, essa globalização e o consumismo, elas estão aliadas, né? Depois nós temos uma outra charge do Carlos Ruas ali, uma tirinha do Carlos Ruas ali embaixo, onde nós temos dois personagens, né? Um personagem seria Deus, outro personagem seria o Freud, né? Desenhos que tem na internet, né? Então hoje todo mundo é consumista, né? Diz o Deus. Quando eu criei os humanos, isso não existia. Tá? E daí depois ele fala, o que importa hoje é comprar, vender e existe de tudo para comprar e vender. E aí depois sai uma notícia na televisão ali, oferta Deus de pelúcia por apenas alguns reais, não perca. Né? Então, hoje em dia, segundo essa tirinha, né, se consome de tudo, inclusive a imagem de Deus. Né? Então, essa ideia do consumismo, ela está muito forte, né, nessa sociedade atual. E ali em cima, né, tem uma tirinha do Pedro Leite, né? São dois personagens, Sofia e Otto, que ele criou também. E essas crianças, elas entram numa conversa dentro de um supermercado, onde a Sofia diz, a propaganda nos induz a comprar coisas para que a gente se sinta realizado. E se não pudermos comprar tudo, a gente se sente um fracassado. Será que realmente existe liberdade nesse mundo? Questiona a Sofia, né? E aí o Otto responde, que maneira? Eles nos dão liberdade para escolher a cor da embalagem. Né? Então, nota-se uma crítica, né, à questão do consumismo de novo. Né? Então, tu tem que ser consumista, né? Ao mesmo tempo tu tem a escolha de escolher a cor da embalagem. Né? Então é um consumismo que não se tem como controlar, na verdade, nessa sociedade atual. O próximo tema, né, é a questão de conflitos mundiais, né, ou guerras, né, vamos trocar um termo, vamos dizer assim. Então, o que nós temos? Nós temos diversos conflitos, diversas guerras que aconteceram e acontecem em nossa realidade global, né, sejam elas por questões de disputas de território, sejam elas por questões religiosas, sejam elas por questões de disputa de recursos naturais. Né? O fato é, né, nós temos muitas, né, atuais, nós já tivemos muitas anteriormente, né, por diversos e diferentes motivos. Né? Então, no texto aqui diz que existe atualmente 30 regiões em conflito. Né? Mas, né, oficialmente, nós não temos nenhuma guerra ou nenhum conflito que tivesse envolvido todos os países do mundo ao mesmo tempo. Né? Já tivemos dois grandes conflitos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não envolveram todos os países, mas envolveram um grande grupo de países. Né? E, coincidentemente, as duas foram por questões econômicas. Né? A primeira foi por questões de disputa em territórios africanos e asiáticos, e a segunda é uma consequência da primeira. Então a gente tem um grande conflito ali mundial no século XX por questões econômicas. E atualmente não é diferente, a gente ainda tem conflitos por questões econômicas, por questões religiosas, por questões de disputa de território ou disputa até mesmo questões de etnias. E aí aqui nós temos algumas fotografias e uma chargezinha ali, onde nós temos um presidente dos Estados Unidos rasgando um mapa do mundo, rasgando, né, um mapa global ali, onde ele tem sim um perfil, né, de disputa de territórios, ele tem sim um perfil expansionista, tem sim um perfil bélico. Tá? Não vamos entrar nos méritos de o que isso leva, o que isso não vai levar, mas casualmente a gente sabe que diversos conflitos, sejam eles internacionais, sejam eles locais, a gente tem sim uma participação, um pequeno dedo às vezes, dessa nação chamada Estados Unidos. Tá? E ali em cima, né, nós temos duas fotografias de conflitos armados, tá? Inclusive essa fotografia da direita, eu não me recordo agora do local,
mas é uma fotografia mais atual, né? Inclusive a gente nota pela presença das máscaras, né? Nos combatentes ali, mas são conflitos bélicos, né? Que ocorrem ou ocorreram em algum determinado local, né? Então só apenas para nossa ilustração aqui, tá? Então assim, gurizada, os temas eram esses para a prova. Espero ter ajudado. Sabem que qualquer coisa vocês podem entrar em contato e nos questionar a qualquer momento, tá bom? Bons estudos, um beijo e até logo!